Em 8 de maio de 1978, Reinhold e Peter estavam nas encostas geladas do Everest, preparando-se para o que muitos consideravam a tentativa de cume mais perigosa da história. Até esse momento, todo alpinista que havia alcançado o topo usou oxigênio engarrafado, ignorando os avisos dos médicos que diziam que era impossível. Diziam que a falta de oxigênio acima de 8.000 metros causava danos cerebrais permanentes, mas Reinhold e Peter queriam provar o contrário. Essa busca ousada começou como conquista monumental, mas virou traição e polêmica. Rompendo uma das duplas de escalada mais icônicas do século XX, bem-vindo ao Extreme. Em março de 1978, Reinhold Messner e Peter Habler instalaram o acampamento base no lado nepalês do Everest. A expedição deles, em 1978, fazia parte independente de uma expedição austríaca maior liderada por Wolfgang Neirs, enquanto Reinhold e Peter estavam aos pés do Everest. Talvez tenham tremido ao perceber o perigo do desafio que enfrentariam. Enquanto olhavam para o seu pico imponente, as coisas pareciam mais reais do que nunca. Era isso. Era a hora deles brilharem. A dupla era chamada os Gêmeos Terríveis, por seus estilos de escalada parecidos e forte amizade. Nos anos que antecederam a expedição, a dupla se tornou inseparável. Mas o vínculo deles não foi feito pelo sangue, e sim pelo gelo, pela rocha e pelo ar rarefeito e implacável dos picos mais altos do mundo. Uma conexão tão profunda que só poderia ser compreendida por duas almas que compartilharam cada subida, cada dificuldade e cada cume de tirar o fôlego. Agora, esse amor compartilhado pelas montanhas os levou à montanha mais alta do mundo. Mas, para alcançar o cume do Everest, você precisa de 3 características: habilidade, experiência e coragem. Reinhold e Peter tinham as 3 em abundância. Porém, essa expedição seria diferente das outras escaladas que fizeram juntos. Na verdade, foi de longe a mais perigosa e ultrapassou os limites do que era considerado possível no mundo do montanhismo. Veja, Reinhold e Peter defendiam a escalada em estilo alpino puro, evitando o uso de sherpas sempre que possível. Enquanto os sherpas montavam o acampamento base e levavam suprimentos aos acampamentos inferiores, Reinhold e Peter carregavam seu próprio equipamento nos superiores e tentariam alcançar o cume sozinhos. A filosofia deles para a escalada era a autossuficiência. Essa abordagem minimalista contrastava com as grandes expedições do Everest, que usavam centenas de carregadores, muitas cordas fixas e vários acampamentos. O destaque da expedição foi o plano de alcançar o cume sem oxigênio suplementar, feito ainda inédito. Reinhold manteve esse estilo único, porém, a razão verdadeira ia além da autossuficiência. Ele queria experimentar a intensidade e a dureza da grande altitude, em vez de ficar escondido atrás de uma máscara. Segundo ele, preferia escalar a montanha de forma justa ou não escalar. Essa perspectiva única vem da filosofia dele, que priorizava a experiência humana e o respeito pela montanha acima de recordes competitivos alcançados por meios tecnológicos. Ele acreditava que usar oxigênio suplementar ou apoio extensivo de expedição arruinava a verdadeira experiência. Para ele, a montanha deixava de ser o foco principal. Em vez disso, o que importava era o elemento humano, as fraquezas e forças do indivíduo e a capacidade de lidar com situações perigosas. Ele queria experimentar a montanha em sua forma mais pura e, com o tempo, conseguiria. Desvio neste trem do caos. Junte-se ao nosso Patreon para acessar vídeos antecipados, enquetes exclusivas e participar da comunidade extrema. Te vejo lá. Acho que, na época, muitas pessoas tiveram dificuldade para entender por que Reinhold insistia tanto nesse tipo de expedição. Afinal, isso foi numa época em que médicos e profissionais de saúde ainda acreditavam que tentar chegar ao topo do Everest sem oxigênio suplementar era uma sentença de morte. Estamos falando de uma montanha com mais de 29.000 pés de altura. Desde os anos 1920, céticos diziam que alcançar o topo do Everest sem oxigênio
era impossível para humanos. Essa ideia durou até os anos 1970. Médicos da época diziam que alpinistas voltariam com danos cerebrais e sem reconhecer as esposas. Eu não sei você, mas se um médico me dissesse isso, eu ficaria assustado. Você acha que conseguiria desobedecer ao médico? Se sentiria seguro? Para Reinhold e Peter, foi fácil decidir. No fundo, eles sabiam que era possível e, em 1978, puderam provar isso ao mundo. Mas isso não veio sem algum perigo. Veja, até mesmo alpinistas inexperientes podem subir vários milhares de metros sem oxigênio engarrafado. Quando você atinge uma altura conhecida como Zona da Morte, as coisas ficam muito perigosas. Zona da Morte é toda a altitude acima de 8.000 metros, 26.247 pés. A pressão do ar e o oxigênio nessas altitudes não sustentam a vida humana por muito tempo. Cientistas afirmam que há cerca de 1/3 do oxigênio disponível comparado ao nível do mar. E para aqueles que já se encontraram nessa posição perigosa, eles comparam a sensação a respirar por um canudo. Não parece divertido, não é? Mas esse é só o começo dos seus problemas. Gradualmente, cérebro e pulmões perdem oxigênio e o corpo entra em colapso. Assim, surgem sintomas como confusão, dificuldade de decisão e alucinações. Em altitudes tão elevadas, o corpo não consegue se aclimatar adequadamente aos níveis mais baixos de oxigênio, e a falta de oxigênio começa a causar falência dos órgãos. Então, você pode entender por que os médicos consideraram a expedição de Reinhold e Peter extremamente perigosa. Eles se perguntavam que tipo de alpinista faria uma jornada provavelmente fatal. Bem, acontece que Reinhold e Peter não eram como os outros alpinistas da época. Eles eram pioneiros dispostos a arriscar tudo e, desde jovens, já mostravam vocação para a grandeza no alpinismo. A dupla cresceu como estranhos, a menos de 80 quilômetros um do outro, no Tirol, região que abrange os Alpes do norte da Itália e oeste da Áustria. Reinhold nasceu na pequena vila de Vilnius, no lado italiano do Tirol. Seu pai o apresentou à vida ao ar livre e à escalada desde muito jovem. E aos 5 anos, ele já havia alcançado o cume do Sas-Zrigé, um pico de quase 3.000 metros perto de sua casa. Olhando para trás agora, é fácil ver que ele nasceu para escalar. Quando jovem, ao vagar pelo afloramento rochoso da aldeia, era só brincadeira. Na adolescência, o amor de Reinhold pela escalada aumentou. Ele passava quase o dia todo fora com seu irmão Gunther. Juntos, os dois levavam uma mochila leve com alguns patons, uma corda, pão e um pedaço de queijo. Isso era tudo o que precisavam para serem felizes, e passaram a infância escalando as montanhas que cercavam sua casa. Inspirado pelo que agora chama de alpinismo clássico, Reinhold ficou obcecado pela escalada durante boa parte dos seus 20 anos, período em que realizou ascensões no inverno, abriu novas rotas e fez escalada solo em sua terra natal. No Tirol austríaco, Peter Habler, um pouco mais velho, seguia caminho parecido. Peter perdeu o pai jovem, ficou arrasado e passou a contar com o avô, que o motivou a explorar as montanhas próximas. À medida que foi crescendo, uma paixão inegável surgiu dessas primeiras experiências. Na década de 1960, Peter escalou com sucesso a perigosa parede de granito Pilar Central de Fresnay, no lado italiano do Mont Blanc. A rota que ele escalou era vista como uma das mais difíceis dos Alpes na época, e ele foi apenas o segundo a completá-la. Embora fossem da mesma região e amassem o alpinismo, Reinhold e Peter só se encontraram em 1965. Nesse ano, um amigo em comum convidou ambos os alpinistas para uma escalada de inverno no Pilar Tafana, nas Dolomitas, norte da Itália. Olhando para trás, Peter recorda como Reinhold se parecia com ele. Como moravam em lados opostos da fronteira, raramente socializavam fora das escaladas. É improvável que Peter tivesse qualquer ideia de quão próximos os dois se tornariam nesse primeiro encontro, nem jamais imaginou que eles mudariam o curso da história do montanhismo. Nos anos que se seguiram, eles uniram forças e a relação deles se transformou de conhecidos para grandes amigos. Eles escalaram várias montanhas juntos,
como a Europágia nos Andes, o Iger e o Gasherbrum. Nos anos 1970, eles já eram famosos no montanhismo após a rápida ascensão ao pico oculto no Himalaia, sem oxigênio. Mas será que conseguiriam usar esse estilo na montanha mais alta do mundo? Será que eles realmente conseguiriam chegar ao topo sem oxigênio suplementar? Essa era a pergunta que todos queriam saber. Só na primavera de 1978 teríamos uma resposta. Após quase 2 meses levando suprimentos aos acampamentos altos e se aclimatando, Reinhold e Peter se preparavam para tentar o primeiro ataque ao cume em meados de abril. Mas então, o desastre ocorreu. Peter ficou extremamente doente depois de comer uma lata de sardinha e foi forçado a permanecer no acampamento 3 por vários dias enquanto esvaziava o estômago. Até os mais fortes podem ser derrubados por intoxicação alimentar. Agora, imagine estar tão doente assim a 24 mil pés acima do nível do mar. Acho que teria sido uma experiência bem desagradável. Enquanto Peter, deitado no acampamento, tentava segurar o pouco de comida e água, Reinhold seguia totalmente focado na tarefa. Ele continuou subindo a montanha, mas naquela noite também enfrentou dificuldades. Naquela noite, uma tempestade forte atingiu o South Col, forçando ele e 2 Sherpas a se abrigarem dentro de suas barracas. O vento uivante sacudiu as barracas por 2 dias, enquanto tentavam retirar a neve e manter o fogareiro aceso. Reinhold considerou esses 2 dias como os piores da sua vida. Ele estava sempre pronto para que as hastes da barraca caíssem e os deixassem expostos ao clima. É difícil imaginar o medo de ficar preso no topo do Everest, impotente e sem opção além de rezar. A tempestade passou. Felizmente, a barraca de Reinhold resistiu. Ele saiu dessa experiência aterrorizante mais motivado do que nunca, enquanto Peter começava a ter sérias dúvidas. Por intoxicação alimentar ou pelo tempo sozinho na barraca, Peter foi dominado pelos nervos. Os avisos dos médicos e dos céticos inundaram sua mente, e ele não conseguia deixar de se preocupar com o que aconteceria com seu cérebro se continuasse a escalar sem oxigênio. Chegou ao ponto de Peter até entrar em contato com o acampamento base para ver se alguém estava se preparando para chegar ao cume com oxigênio e se ele poderia se juntar a eles. Mas sua oferta foi recusada, e isso acabou sendo exatamente a motivação de que ele precisava. Olhando para trás, Peter disse: "Eu fui tomado por uma raiva ardente. Eu queria subir com Reinhold, como planejado, só para provar meu valor para os outros, e todas as minhas outras dúvidas foram completamente varridas. Eu nem me importava com os possíveis danos físicos ou mentais que isso pudesse causar. Eu era movido por uma raiva cega que me impulsionava. Assim, os homens estavam finalmente prontos. Pouco antes do ataque ao cume, em 6 de maio, no acampamento, 3 os homens rapidamente fizeram um pacto. Se algum deles se encontrasse em perigo sério, estaria por conta própria. Os alpinistas sabiam que, nessas altitudes, é quase impossível ajudar uns aos outros, e isso era apenas mais uma coisa que eles tinham em comum. Veja, escalar em grandes altitudes é incrivelmente difícil de explicar. É como um coquetel de euforia e sofrimento. Definitivamente, não é para os fracos. Quando Reinhold e Peter subiam para o cume, o ar se tornava mais rarefeito a cada metro de altitude. A umidade ia deixando seus corpos lentamente, colocando-os em risco de desidratação, e suas vozes ficavam fracas. Até alpinistas experientes podem rapidamente enfrentar dificuldades ao subir uma encosta suave. É simplesmente um mundo diferente quando você chega à zona da morte. Até tarefas simples e rotineiras, como acender um fogareiro, ficam difíceis. Como o próprio Peter disse, o montanhismo em altitudes extremas não se compara ao comum. Lá em cima, cada momento fica extremamente difícil, mas a dupla seguia motivada e a concluir o que começou. Em 8 de maio, eles chegaram ao acampamento 5 quase 28 mil pés perto do cume, mas a situação ficou insuportável. Sem oxigênio, cada passo nos últimos 1000 pés era torturante. Os homens eram obrigados a fazer uma pausa após apenas alguns passos, e às vezes, provavelmente,
parecia que eles nunca iriam conseguir. O desafio psicológico começava a pesar sobre Reinhold e ele sentia como se estivesse à beira da morte. Nesses momentos, provavelmente, ele pensava em desistir para sobreviver. Afinal, essa não era a primeira vez que ele se encontrava em uma situação de vida ou morte. Flashbacks de um evento aterrorizante que aconteceu 8 anos antes passavam pela sua mente. Reinhold estava escalando o Nanga Parbat, no Paquistão, ao lado de seu irmão Gunther. Depois de lutar arduamente contra os elementos, a dupla chegou ao cume após escalar a notória Face Rupol, uma parede de quase 4.500 metros de rocha e gelo. Depois de apreciar a vista panorâmica do Himalaia no topo, eles começaram a descida. E foi aí que as coisas começaram a dar muito errado. Ambos estavam exaustos e seus suprimentos estavam acabando. A empolgação deles agora havia se transformado em desespero. A temperatura caía e eles estavam sozinhos em uma das montanhas mais desafiadoras do mundo. Mas o Nanga Parbat não teria misericórdia, forçando os alpinistas a tomar decisões difíceis. Forçados a se abrigar sob uma saliência rochosa, eles se encolheram juntos e passaram a noite perto do cume. Ao acordarem, os irmãos sabiam que outra noite igual poderia ser fatal. Reinhold teve que tomar uma decisão difícil. Será que ele seguiria em frente e procuraria água, deixando seu irmão para trás? Ele conseguiria abandonar o irmão mais novo, mesmo sabendo que talvez fosse a última vez que o visse? Valeria esse risco? O que acha? Você conseguiria abandonar um irmão em uma situação tão perigosa? No final, Reinhold superou a preocupação e decidiu que era o melhor a fazer. Mas essa foi a última vez que ele encontrou Gunther. No dia seguinte, Reinhold encontrou uma avalanche recente e logo percebeu que seu irmão provavelmente estava soterrado sob a neve. Com lágrimas nos olhos, ele gritou pelo irmão e usou as mãos para cavar na neve. Mas não adiantou. Ele estava profundamente soterrado na neve. Só imagino como ficou de coração partido. A coragem dele, ao tentar salvá-los, fracassou. E agora ele enfrenta as consequências da escalada perigosa. O que ele fez? Se tivesse ficado, o irmão estaria vivo? Por que insistiu em seguir? Vivências assim podem marcar nossas mentes. Mas o pesadelo dele continuava. Reinhold foi forçado a tomar uma última decisão difícil. Ele teria que deixar seu irmão para trás ou arriscar perder a própria vida. Nesse momento, Reinhold já sofria graves queimaduras de frio. Ele desceu cambaleando a montanha e foi achado por trabalhadores em uma floresta próxima. Ele voltou para a Europa quebrado física e espiritualmente, tendo perdido 7 dedos dos pés por causa do frio. Quase 8 anos depois, ele estava na mesma situação. Será que ele conseguiria sobreviver desta vez? Ou sucumbiria a um destino como Gunther? As perguntas que surgem na mente de alguém exausto e em perigo são realmente assustadoras. Mais uma vez, Reinhold precisava encontrar forças para sobreviver. Essas memórias o acompanhavam enquanto ele e Peter seguiam, lembrando o quanto estava em jogo. No Everest, Reinhold e Peter seguiram subindo em silêncio para poupar energia. E quando toda a esperança parecia perdida, Peter começou a ter alucinações. Eles, de repente, perceberam que estavam no topo. Os dois homens logo ficaram alegres ao chegar ao topo do Everest às 13h15. Em 8 de maio, horário local, tornaram-se os primeiros humanos a alcançar o topo dessa temida montanha sem oxigênio suplementar. Apesar da euforia, os dois homens logo foram trazidos de volta à realidade. Os dedos de Peter formigavam e ele temia que fosse algo grave. A vontade de descer tomou conta dos dois homens e, agora, Reinhold já começava a sofrer de cegueira da neve. Seus cérebros estavam com grave falta de oxigênio e já sofriam com a altitude. Menos de 1 hora após chegarem ao cume, já estavam de volta ao acampamento 4, mas ainda corriam perigo. Naquela noite, Reinhold sentiu forte dor nos olhos e dificuldade para enxergar. A neve o deixou parcialmente cego. Na manhã seguinte, Peter teve que guiar seu parceiro com cuidado, montanha abaixo, até um local seguro. Você pode estar pensando que é aqui que nossa história termina, mas estaria
enganado. Mesmo após viverem uma experiência que costuma unir pessoas, Reinhold e Peter se distanciaram. Mal sabiam, mas aquela corda até o acampamento base seria a última que dividiriam. Quando Reinhold e Peter voltaram à sociedade, foram recebidos como heróis em seus países. Céticos logo contestaram suas afirmações, levando Reinhold a culpar alpinistas famosos como Tenzin Norgay pelos boatos. Os terríveis gêmeos mostraram união na defesa, mas com o tempo, a relação deles piorou drasticamente. As primeiras rachaduras no relacionamento deles começaram a aparecer logo depois que voltaram para casa. Embora ambos comemorassem o sucesso, seus relatos individuais sobre a expedição, especialmente em relação aos papéis e contribuições de cada um, começaram a divergir. Reinhold, conhecido pela personalidade forte e registros detalhados, destacou sua liderança e planejamento estratégico em sua narrativa. Isso irritou Peter, que achava que suas contribuições eram às vezes minimizadas. Essa diferença sutil nas narrativas públicas criou uma barreira na amizade entre eles. Peter foi o primeiro a lançar um livro sobre a aventura deles, chamado Everest, Vitória Impossível. Nele, Peter alfineta Reinhold ao escrever, mesmo que o leitor possa ter a impressão, a partir disso, de que ele era o líder e eu era simplesmente um passageiro. Os aplausos do público não são tão importantes para mim, mas Reinhold precisa desse reconhecimento. Ele gosta de aparecer na televisão, precisa das entrevistas nos jornais, gosta de brilhar. Não gosto de poses heróicas. Isso enfureceu Reinhold. Como alguém que ele via como irmão, podia falar dele assim em público. Após tudo que viveram juntos, isso marcou o início do fim do relacionamento. A edição americana do livro de Peter, A Solitária Vitória no Monte Everest, 78, também irritou muito Reinhold. Ele acreditava que Peter estava, de alguma forma, sugerindo que havia conquistado o Everest sozinho. Os desentendimentos aumentaram, com Peter criticando publicamente seu ex-companheiro de escalada em entrevista. Nunca tivemos problemas, desde que eu não me destacasse. Acho que Reinhold só quer ser o número 1 e não admite ninguém ao seu lado. A briga pública deles alimentou os tabloides da época. As pessoas se interessavam quase tanto pelas discussões quanto pela escalada recorde ao Everest. A rivalidade cresceu com o tempo e a mídia, buscando narrativas envolventes, ajudou a prolongar o conflito. O que era uma amizade que uniu dois homens para conquistar uma tarefa quase impossível, virou uma rivalidade amarga. Apesar da animosidade pública, a importância histórica da ascensão ao Everest em 1978 é inegável. Foi uma conquista monumental que abriu caminho para futuras ascensões sem oxigênio e inspirou gerações de alpinistas. Porém, o custo pessoal das divergências e a rivalidade pública deixaram um impacto duradouro em seu relacionamento. Acho que pode-se dizer que grandes conquistas muitas vezes vêm com sacrifícios ainda maiores. O que você acha? Reinhold estava errado? Peter poderia ter sido mais compreensivo, já que sabia como ele era ousado? O desentendimento deles, provavelmente, foi causado por mais do que os comentários, já que levavam vidas muito diferentes. Enquanto Reinhold partiu em busca de escalar todos os 14 picos de 8.000 metros do mundo, Peter voltou para a Áustria, onde construiu uma casa e se estabeleceu como guia e instrutor de esqui. Ele tinha esposa e filho, enquanto Reinhold, recém-divorciado, era mais livre. Apesar de tentativas de reconciliação e reconhecimentos públicos da história em comum, a amizade deles nunca se reconciliou completamente. Histórias como essa nos lembram que até nossas maiores conquistas podem ser testadas pelo ego e pela perspectiva. Amizades, como montanhas, exigem esforço e paciência para durar, e muitas vezes o que trazemos da descida vale mais do que o que alcançamos no topo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem!